Bom, galerinha, vamos dar continuidade aqui à zoologia, ao estudo dos vermes. Hoje nós vamos falar dos nematelmintos, que são, como você pode ver aí nas imagens, são vermes cilíndricos, alongados e afilados nas pontas. É uma diferença bem clássica em relação aos plateumintos, que são vermes achatados. Você pode encontrar os nematelmintos sendo chamados em livros mais antigos de biologia de asqueomintos, tá certo? Seriam aí vermes asquerosos, mas na realidade houve essa substituição do termo nematelminto, que antigamente representava aí uma classe dos asqueomintos, e ele foi elevado à condição, por ter mais representantes, à condição de filo. Tá certo? Então, hoje é o termo que mais aparece: nematelmintos, nematódios, nemátodas. Bom, podem ser terrestres ou aquáticos, lembrando aí que o grupo dos vermes representa aí os primeiros invertebrados que conquistam e chegam até o ambiente terrestre. Maioria é de vida livre, mas tem muitas espécies parasitas causadores das chamadas verminoses. Tem cerca de 90 mil espécies já descritas pelo homem, e são um número considerado, lembrando que isso dá aos nematelmintos a medalha de bronze em biodiversidade do reino animal. Em primeiro lugar fica o grupo dos artrópodes, em segundo lugar o grupo dos moluscos, e em terceiro lugar a medalha de bronze para os nematelmintos. São animais aí bilatérios. Essa simetria já apareceu no grupo anterior. Bom, são protostômios. Esse termo protostômio ele cabe bem aqui. Por quê? Porque esses animais aqui, eles, como vocês vão conferir, eles apresentam um sistema digestório completo, com boca e ânus. Então, o fato do blastóporo, como vocês já sabem, originar a boca nesses animais, faz com que eles sejam classificados dessa maneira. São pseudocelomados. O pseudoceloma é uma novidade evolutiva, tá? Aqui você vê, por exemplo, lembrando que o pseudoceloma ele se diferencia do celoma por não ser uma cavidade revestida só por mesoderme. E aqui você pode ver que, fazendo um corte aqui transversal no estágio embrionário da lombriga, você vê aqui que a mesoderme, entre a mesoderme e a endoderme, que reveste a cavidade digestiva, forma-se um espaço que é o chamado pseudoceloma, e não exclusivamente só pela mesoderme. Esse pseudoceloma, por ele vai passar um líquido. Então ele funciona aí como um esqueleto hidrostático, vai ajudar aí também na questão do transporte de nutrientes. E são triblásticos, tá? Essa triblastia já vem desde o grupo anterior. Então a novidade aqui evolutiva em termos embrionários é a questão do pseudoceloma, tá bom? Aqui nessa imagem você tem fotos reais de uma lombriga. Bom, como eu falei para vocês, a grande novidade evolutiva do grupo é a questão do ânus. É a primeira vez na evolução dos animais que aparecem os animais com sistema digestório completo. Isso significa que tem boca e ânus. Isso traz uma vantagem adaptativa muito grande, porque esse animal ele não precisa parar o seu processo digestivo para depois defecar pelo mesmo local, já que ele tem a figura do ânus, tá bom? Isso trouxe grande vantagem para os nematelmintos. Não é à toa que eles têm muito mais espécies do que os demais grupos aí que só tem boca, tá bom? Bom, então aqui eles têm o sistema digestório deles, composto da boca, né? Tem aqui uma placa cortante que ajuda aí no processo de digestão mecânica. Você tem aqui a faringe e o longo intestino que desemboca aí no ânus, tá certo? A digestão deles ela acontece ao longo do tubo digestório, mas também termina dentro das células, que é o que nós chamamos de extra e intracelulares.
Esses animais não têm sistema circulatório nem sistema respiratório. Quem é responsável pelo transporte de nutrientes termina sendo o próprio pseudoceloma, e as trocas gasosas acontecem na pele desses animais, que é a chamada respiração cutânea. Detalhe é que eles apresentam uma cutícula protetora na sua epiderme. Isso é importante, por exemplo, para a sobrevivência desses animais dentro, já que muitos são parasitas intestinais, se proteger ali dos sucos gástricos, os sucos digestivos produzidos pelos os animais hospedeiros, tá certo? Bom, em termos de excreção, lembre-se que os plateumintes foram os primeiros a apresentar uma estrutura excretora chamada de células-flama ou solenócitos, e aqui a estrutura excretora é chamada de renetes ou canais H. Então, existem diversas formas de renetes. Esse aqui você vê que essa aqui é uma grande célula que percorre o corpo do animal. Ela apresenta esses canais, dois canais longitudinais e esse transversal, formando a estrutura que lembra a letra H, por isso o termo forma em H. Então, ao percorrer o corpo inteiro, ocorre aqui os processos de trocas entre este canal e o fluido do pseudoceloma, porque as células elas produzem substâncias tóxicas, como eu já falei para vocês, no metabolismo de proteínas, principalmente amônia, e isso tem que ser jogado para fora, ou seja, o xixi desses animais é composto de amônia, tá certo? Então aqui na região ventral existe um poro onde esses canais desembocam. Além disso, tem aqui essa glândula que, na verdade, isso aqui é o que é chamado de renete, que é essa glândula que vai secretar também aqui algumas substâncias que vão compor aí o xixi desses animais, saindo pelo esse poro excretor que fica na região ventral, tá bom? Bom, tá bem aqui no detalhe o poro excretor, tá certo? Fica aqui na região ventral, próximo da boca, tá certo? Bom, em termos de sistema nervoso, é muito parecida a organização para os plateumintes, é um sistema nervoso ganglionar ventral, com a presença aqui no detalhe, em transparência, de um gânglio nervoso, na forma de um anel nervoso ao redor da faringe, próximo da região aqui da boca, tá bom? Então, desse gânglio partem dois cordões nervosos longitudinais que percorrem aí o corpo do animal. Além disso, ele apresenta essas chamadas linhas laterais, que é visível externamente, são 4 linhas laterais, uma dorsal e duas laterais, uma dorsal e uma ventral, que são formadas por estruturas sensitivas, tá certo? Que ajudam no processo de orientação e na movimentação, no deslocamento do animal no meio, tá bom? O detalhe aqui também, pessoal, a questão da boca apresentar 3 lábios, e o detalhe é que nos nematomintes, aqui o carro-chefe do grupo são as lombrigas, você vê aqui um dimorfismo sexual. A fêmea ela é longa, tá? E o macho ele é menorzinho, e a cauda dele ela tem uma curvatura onde se desenvolvem as espículas, que são as chamadas espículas copulatórias, responsáveis aí pela fecundação na região aqui do poro genital feminino, já que são, como a gente vai ver em seguida, a maioria das espécies elas são dioicas, ou seja, de sexos separados, e você vê aqui, por exemplo, em outros tipos de nematomintos, como tricúrios e triquiúras, a fêmea é sempre maior do que o macho apresentando essa curvatura. Aqui do Ascaris lubricoides, como eu já mostrei, estrondiloides estercolares, também a fêmea maior do que o macho, Necator americanos, lá do amarelão, enteróbios vermiculares, ou seja, segue esse padrão da fêmea maior do que o macho e a presença dessa curvatura na cauda e as espículas para realizar a fecundação interna nesses animais. O desenvolvimento ele é indireto, ou seja, tem estágio larval, e o detalhe também é a presença de espermatozoides que se locomovem através de pseudópodes ao invés de flagelo, como ocorre na maioria das espécies.
tá bom? Bom, em termos de organização, de anatomia, além daquilo que nós já falamos aqui, então se eu pegar aqui a estrutura interna do macho da lombriga, tá certo? Que é o que tem as espículas penianas. Então existe essa expressão dada pelos zoólogos que as lombrigas são formadas anatomicamente por tubos dentro de tubo. Ou seja, ele está falando aqui do tubo digestório dentro do tubo que é o pseudoceloma, tá bom? Então, longitudinalmente aqui percorre os nervos, como eu já falei para vocês aqui, que parte desse anel nervoso aqui, que é o gânglio cerebral, o mínimo cérebro da lombriga, tá? Você vê aqui também a presença dos testículos, já que se trata de um macho. A cutícula, que tem a função de proteger o corpo desse animal do ataque, por exemplo, dos sucos digestivos dos seus hospedeiros, tá certo? Bom, e aí nós vamos para as verminoses. Você deve estar se perguntando aí, professor, e a classificação? Bom, a nível de ensino médio é o único filo que não se trabalha as classes, tá certo? Até porque são muitas classes de nematomintos e não há assim um critério bem, vamos dizer assim, bem, que não seja muito arbitrário, tá certo? Porque envolve muito conhecimento de filogenética, tá certo? E aí a nível de ensino médio não se trabalha a classificação dos nematomintos, tá bom? Então nesse ponto aí vocês vão dar uma relaxada. Bom, o carro-chefe, como eu falei para vocês, são as lombrigas, e a principal verminose falar de nematomintos aqui aparece muito nas questões. Nós temos a ascaridíase, tá? A popular lombriga. Essa ascaridíase, claro, vocês têm que lembrar aqueles termos que eu falei dentro de plateumintos, a questão de agente etiológico, de vetor, de ciclo monoxeno, heteroxeno, hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. No caso da lombriga, ela só precisa de um único hospedeiro, porque ela tem ciclo monoxeno, então não precisa saber quem é o definitivo, quem é o intermediário. Então o que acontece? Vamos supor aqui que um indivíduo, aqui como tem uma legendinha para facilitar vocês, vamos supor um indivíduo que já tem lombrigas. Essas lombrigas se reproduzem e geram ovos. Esses ovos saem junto com as fezes, ok? Essas fezes, e aí aqui está ligada a questão das instalações sanitárias adequadas, a falta disso, a falta de saneamento básico, faz com que essas fezes contaminem a água e contaminem os alimentos. Então o indivíduo, ao ingerir esses alimentos ou a água contaminada aí com os ovos do Ascaris, o que vai acontecer? Esses ovos vão descer como alimento e quando chegar aqui no intestino delgado, desenvolve uma larva. Essa larva fura o intestino e ela vai passear por alguns órgãos do corpo, dentre eles, na sequência, o fígado, o coração e chega até os pulmões. E ao longo disso, as larvas vão trocando cutículas e vão passando para estágios que eles chamam de L2, L3, tá certo? Bom, é importante, por exemplo, ela passar aqui pelos pulmões, onde ela recebe, por exemplo, oxigênio, tá certo? Nutrientes ao longo desse processo para ela ir se desenvolvendo. O que acontece? Quando ela passa a fazer o caminho inverso do ar aqui, quando ela chega na traqueia, laringe, quando chega na faringe, ela desce para o esôfago, tá bom? Então, ela desce novamente pelo tubo digestivo, passando pelo estômago, tá certo? E quando ela chega lá no intestino, novamente, ela já está no estágio adulto. E aí, elas se acasalam e reproduz novamente, tá? E aí, quando o indivíduo defecar, nas fezes vão sair os ovos e aí começa o ciclo novamente. Então, pessoal, é por isso que ter lombriga pode causar problemas também em outros órgãos, por exemplo, pulmões. Isso pode estar associado a problemas pulmonares, tosse, por exemplo, tá? Dificuldade respiratória, isso ligado a problema de lombriga, tá certo? Lembrando que também as moscas,
elas podem, e outros insetos, elas podem infectar o alimento das pessoas. Por quê? Porque as moscas, elas, num local, por exemplo, onde não tem tratamento dos resíduos, elas podem sobreviver a pousar ali em cima de fezes, tá bom? Fezes também de outros animais, e ficarem sujas de ovos do Ascaris e pousar na sua comida, no seu prato, tá? Então é sempre bom manter um ambiente limpo para evitar as moscas, que também servem de via de transmissão. Bom, então o agente etiológico é o Ascaris lumbricoides, sintomas: emagrecimento, cólicas, náuseas, manchas brancas na pele por causa das toxinas produzidas, tosse, podendo causar um quadro de bronquite e pneumonia, que são os problemas respiratórios que eu falei que podem estar associados ao quadro de lombriga. A profilaxia, como vocês conhecem, quando você conhece o ciclo, pessoal, você já fica sabendo sobre a transmissão, você já fica sabendo sobre a profilaxia, tá certo? Não precisa estar aí ficando decorando, é só aprender o ciclo, tá bom? Então, como a transmissão ela é feita através da água e alimentos contaminados com os ovos do Ascaris, o que você vai fazer para evitar isso? Lavar os alimentos, a questão do indivíduo ter higiene pessoal, lavar as mãos depois de ir ao banheiro, tá certo? Antes de se alimentar. Isso que a gente está fazendo agora muito mais na pandemia, tá certo? É o que nós devemos fazer sempre, mesmo que não tivesse esse quadro de pandemia, porque o ato de lavar a mão inibe você e protege você de desenvolver diversas doenças, além dessas viroses, também protege aí das verminoses. Ferver ou filtrar a água, saneamento básico, ou seja, essa aqui está dentro do grupo daquelas doenças que eu falei para vocês, de doenças antigas, doenças do terceiro mundo, quando tinha essa expressão na geopolítica, e hoje nós chamamos de doenças negligenciadas, beleza? Bom, nós temos também a oxiuríase ou enterobiose. Na verdade, o que vai variar de uma para outra é o agente etiológico. No caso da oxiuríase é o Oxiurus vermicularis, e no caso da enterobiose é o Enterobius vermicularis. Bom, os sintomas são os mesmos das duas, por isso que são tratados muitas vezes como sinônimos, mas as espécies são diferentes. O ciclo, a transmissão e a profilaxia são os mesmos da ascaridíase, ou seja, a pessoa se contamina através de alimentos e água contaminados com os ovos desses dois vermes aqui, tá bom? Esses ovos descem com o bolo alimentar e na região do intestino delgado, devido à ação dos sucos digestivos, esses ovos eclodem uma larva, e essa larva se transforma aí no estágio adulto. Aqui a fêmea e o macho que se acasalam, tá bom? Bom, a diferença aqui em relação, porque o ciclo aqui no caso, o ciclo também é monoxeno, só precisa de um único hospedeiro, o parasita, para completar o ciclo dele. A diferença é que aqui não tem aquele passeio da larva por diferentes órgãos, como no caso da lombriga, podendo afetar, por exemplo, coração, pulmões, fígado. Tá bom? Então, nesse caso, há essa diferença. Outra coisa é que os sintomas da oxiuríase ou enterobiose é bem caracterizado pela questão do prurido anal, principalmente à noite. O que acontece? Essas fêmeas, uma vez que elas estão grávidas, elas migram para a região do reto, porque elas ficam aqui, elas ficam aqui na região do intestino grosso, chamado de seco. E aí o que acontece? Quando chega à noite, tá? Elas migram para a região do reto e aí vão lá depositar os ovos. Isso também é uma estratégia de sobrevivência, porque já está ali na parte final do reto, então as chances desses ovos saírem junto com as fezes em grandes quantidades é bem maior, tá bom? Então esse movimento dessas vermes durante a noite é que causa essa sensação de prurido anal. E aí o que acontece? Em criança, a criança ela vai levar a mão e
coçar essa região e aí pode ocorrer uma reinfestação. Ou seja, aquela criança possivelmente vai levar aquela mão à boca e vai se reinfestar de novo com ovos e aí fica aquele ciclo vicioso, certo? Ou adultos mesmos, tá, que não têm noções de higiene, podem fazer isso também. Por isso que é importante manter sempre as mãos limpas, as unhas cortadas, para que não fiquem aqui, tá, restos, por exemplo, de fezes, tá certo? Então, a oxiuríase e a enterobiose são muito caracterizadas por essa questão desse sintoma do prurido anal no período da noite, tá bom? Bom, lembrando, pessoal, que todas essas verminoses que eu estou falando aí para vocês, o tratamento delas é através de medicação que nós chamamos de vermífugos, que são os antibióticos contra os vermes, os vermífugos, beleza? Bom, a ancilostomíase ou amarelão também é uma doença muito citada dentro dos nematelmintos, tá certo? Ela pode ser causada por duas espécies, o Necator americanus na região da América do Norte e na América Latina, América do Sul, principalmente o Ancylostoma duodenale, tá certo? Que é o nome da espécie que mais aparece nas questões. Então, o amarelão, tá, é uma verminose. Está aqui o Ancylostoma, que apresenta aqui essa boca com dentes. O que acontece? Um indivíduo que esteja infectado com esse verme, no estágio adulto, novamente eles se acasalam, e aí quando o indivíduo defeca, novamente numa região que não tem instalações sanitárias adequadas, ele termina contaminando o solo com os ovos desse verme. Aí o que acontece? No próprio solo, esses ovos eclodem e se desenvolve a partir de duas larvas. Primeiramente a rabitidóide, que se transforma na filarioide. Essa filarioide, por ter essas bocas com dentes, elas são capazes de cortar a pele e cair na circulação sanguínea do indivíduo. E aí, através da circulação, essa larva passeia por praticamente todo o corpo do animal, tá? No caso aqui do homem, porque o ciclo também aqui é monoxeno, tá? Podendo atingir, por exemplo, o coração e os pulmões e ocorrer aquela mesma questão de subir na traqueia e descer pelo intestino novamente e aí chegar no estágio adulto, lá na região intestinal, se reproduzir e aí continuar o ciclo vicioso aí, podendo contaminar novos indivíduos, ok? Então vejam só, essa larva ela entra pela pele. Então a questão do uso dos calçados é uma medida para a gente hoje simples e que evita, por exemplo, esse tipo de doença, o andar calçado, tá certo? Ela é chamada de amarelão porque você vê aqui nessa imagem que o verme está sujo de sangue. Por quê? Porque ele é um hematófago, ele se alimenta de hemácias. Então, um dos sintomas principais aí é a questão da forte anemia, e aí vem esse apelido do amarelão, tá certo? Bom, essa forte anemia, ela leva a um quadro conhecido como geofagia, que é o ato de comer barro, comer terra. Por quê? Porque o barro tem muito ferro. E aí o indivíduo, por causa da carência de ferro, ele passa a ver, por exemplo, um pedaço de barro, uma parede de uma casa de taipo, por exemplo, ele passa a ter vontade de comer aquilo e come como se estivesse comendo um chocolate. Pelo caso da necessidade de ferro, porque o barro tem muito ferro por causa da forte anemia. Bom, como também passeia pelos pulmões, pode estar associado a problemas pulmonares. Essa imagem aqui, tá, ela mostra o personagem criado pelo Monteiro Lobato, chamado de Jeca Tatu, que representa ali o caipira, principalmente o paulista, o mineiro da região do Sudeste, que é taxado muitas vezes de preguiçosos, tá, mas que na realidade essa preguiça ela estava associada à verminose, nesse caso ao amarelão, por causa da anemia provocada aí. Então ele utilizou aqui
personagem para chamar a atenção na época das pessoas, tá? Através dessas tirinhas e histórias, pela questão da profilaxia que o governo devia desenvolver, tá? Questão de saneamento básico, tá? A distribuição de calçados para as pessoas que vivem no campo, tá? Informações como não deitar no chão. Então tem normalmente questões sobre o amarelão citam esse personagem do Jeca Tatu. Bom, nós temos também o bicho geográfico, isso aqui todo mundo já ouviu falar, que é causado por uma espécie chamada de Ancylostoma brasiliensis. Bom, não confundir com o outro, que é o Ancylostoma duodenária. Esse Ancylostoma brasiliensis, Lerra Brasil, aqui no epíteto específico, o ciclo dele envolve cachorro e gato. O homem aqui entra por acidente. Então, o que acontece? A larva dele, no solo, penetra também pela pele, só que diferentemente do Odenale, do Ancylostoma duodenário, ela não consegue perfurar a pele totalmente e cair na corrente sanguínea. Então, ela vai ficar ali se movimentando, tá? Na derme, ali na derme, e aí vai provocando aquela sensação, né, de formigamento, aquela coceira por causa desse parasita. Ele está entrando buscando aqui nutrientes, tá certo? Porque ele não vai completar o ciclo dele, porque ele não consegue atingir a corrente sanguínea, já que os hospedeiros naturais dele é o cachorro e o gato, não o homem, tá bom? E acontece, ele vai se movimentar ali por alguns dias e depois ele vai morrer, tá certo? Mas até lá você já foi no médico para pedir para retirar, porque o incômodo é muito grande, tá certo? Isso pode provocar irritação e insônia, e normalmente a migração deles é à noite, tá? Bom, nós temos a elefantíase ou a filariose. Aqui já nós temos um verme que tem um ciclo heteroxeno. O Wuchereria bancrofti, a espécie da elefantíase, é transmitido pelo mosquito do gênero Culex, que é a popular muriçoca, o pernilongo. Pernilongo, a muriçoca também transmite doenças, como é o caso da elefantíase. Sempre a fêmea, né? Vocês já sabem, porque só a fêmea é hematófaga. E aí o que acontece? Esse verme ele se aloja lá nos vasos linfáticos, que são responsáveis por drenar os tecidos. Vocês já viram isso nas aulas anteriores de tecidos, falando do sistema linfático, e aí começa a acontecer esse acúmulo de fluidos, provocando inchaço ou nas regiões do braço, das pernas, ou da região da mama, do abdômen, normalmente muito na perna, e aí fica parecendo a pata de um elefante, por isso é chamado de elefantíase, tá certo? Bom, pode provocar também a questão da esterilidade masculina. Então vamos dar uma comentada aqui sobre o ciclo, tá certo? Então vejam só, o que acontece? Esse mosquito aqui, o Culex, ele pica uma pessoa que esteja já com elefantíase, porque ele tem que pegar uma pessoa que tem elefantíase, ele não nasce com a larva do Wuchereria bancrofti. Então quando ele pica uma pessoa, ele adquire essas larvas, são chamadas de microfilárias, e ela precisa passar pelo corpo do animal para sofrer umas trocas de cutícula, e aí ela vai evoluindo, passando para estágios diferentes de larva. Bom, e aí quando esse mosquito ele pica uma pessoa sadia, ele contamina ela com essa larva mais avançada da Wuchereria. Essa larva, ela se desenvolve em vermes adultos que se acomodam nos vasos linfáticos. E aí ocorre o entupimento desses vasos linfáticos, levando o inchaço e o acúmulo de fluidos na região. E aí vai ocorrer a hipertrofia daquela região. Tá bom? E aí esses vermes adultos se reproduzem, formando aí novos ovos que eclodem em larvas, que vão ser capturados aí por novos mosquitos aí do gênero Culex. Então, nesse caso aqui, o homem, como nele ocorre o processo sexuado, ele é chamado de hospedeiro definitivo, e o mosquito é o hospedeiro intermediário. Bom, então, dentro das medidas
profiláticas que eu estava falando aqui para vocês é o combate ao vetor com inseticidas, repelentes, uso de telas, mosquiteiros, evitar água parada, tá bom? Ou seja, são as mesmas medidas profiláticas para aquelas outras doenças transmitidas por mosquitos. Bom, nós temos a triquinose, que é provocada pelo essas últimas aqui já não aparecem muito nas questões de vestibulares. Trichinella spiralis, tá? Chamada também de lombriga de porco. Essa trichinella ela tem um ciclo que envolve animais rurais ou animais silvestres em outras regiões do planeta, tá bom? Então o que acontece? A ingestão pelo homem da carne crua de porcos, por exemplo, contaminadas com essas larvas, o que vai acontecer? Essas larvas elas vão chegar ao intestino e aí elas vão atingir o estágio adulto, se reproduzir, tá certo? Produzindo ovos. Esses ovos eclodem, onde saem pequenas larvas que vão furar ali a parede intestinal e vão se alojar nos músculos ou em diferentes partes do corpo, podendo atingir aqui nesse caso, como mostra essa foto, a região do globo ocular, tá certo? Então, você tem aí esse tipo de verminose que não tem o sintoma dela vai estar associado a onde essas larvas elas vão se alojar, podendo ser em qualquer parte aí do corpo, beleza? Bom, então novamente a questão do o cozimento prolongado de carnes de animais, por exemplo, como porcos, é uma medida profilática. A estrongiloidíase, provocada pelo Strongyloides stercoralis, esse verme tem um ciclo parecido com o ancilóstoma, tá certo? Tem a questão também de passar pelo solo. Então, por exemplo, aqui você tem um indivíduo que está infectado com esse verme, tá certo? Então, esse verme ele vai se reproduzir na região do intestino, vai liberar, veja que isso é muito comum em relação aos outros vermes, vai liberar aqui ovos, esses ovos vão ser liberados junto com as fezes. Aí eclodem larvas, essas larvas são chamadas de rabitiformes, tá certo? Bom, acontece o seguinte, essas larvas, elas podem seguir um ciclo no solo, fora do hospedeiro, ou seja, ela tem uma parte essa parte avermelhada aqui de setas representa o ciclo de vida livre dela. Ela pode atingir o estágio adulto no solo, se reproduzir, produzir novos ovos que originam novas larvas rabitiformes. Agora, essas larvas rabitiformes, elas podem se transformar em larvas filariformes, que é a forma infectante. E aí a penetração vai acontecer ativamente aí pela pele, por isso que é parecido com... E as medidas preventivas são as mesmas lá do amarelão. E aí penetra pela pele, tá certo? E aí o que acontece? Pode atingir os órgãos através da corrente sanguínea, como o coração, pulmões, tá? E aí descer novamente aqui pelo esôfago e chegar lá na região do intestino, onde elas vão atingir o estágio adulto e se reproduzir. Tá bom? Então, os sintomas, como eu falei anteriormente, estão associados aí a problemas intestinais, dores abdominais e também a problemas pulmonares ou cardíacos por causa desse passeio das larvas por diferentes partes do corpo, tá bom? Não é muito comum como o amarelão. Bom, a tricuríase é provocada pelo Trichuris trichiura, tá certo? Tem um ciclo muito parecido com o do enteróbios vermiculares, praticamente o mesmo ciclo, só que em vez desse verme só se movimentar, a fêmea se movimentar para a região do reto, ela provoca isso aqui, principalmente em crianças, o prolapso retal, ou seja, além do prurido, ela tem esse sintoma mais exacerbado que promover essa hipertrofia da região anal, tá bom? E por último aí nós temos a oncocercose, essa aqui já apareceu em questões, eu me lembro bem, tá? Conhecida como cegueira dos rios ou mal do garimpeiro. É uma doença provocada pelo parasita
nematelminto, nematóide, Onchocerca volvulus. E esse verme aqui ele também tem um ciclo heteroxeno que envolve o homem e a chamada mosca preta do gênero Simulium, tá bom? Então, o ciclo dessa doença é muito parecido com o da elefantíase, só que no lugar do mosquito, essa mosca aqui, Simulium, tá bom? E aí, novamente, ela vai adquirir as microfilárias aqui, que vão passar por diferentes estágios dentro dela, até atingir lá a prosbóscide, que é a região que usa para picar o indivíduo, e vai infestar ele novamente aqui com essas filárias, que atinge o estágio adulto aí na pele. E aí, quando elas estão no estágio adulto, elas entopem aí também as regiões dos vasos linfáticos, provocando aqui esses inchaços, como você vê aqui na fotografia, na pele do indivíduo, tá bom? E aí elas se reproduzem novamente, produzindo novas larvas que a mosca também vai capturar e vai continuar o ciclo aí dentro do corpo dela, tá bom? Então o ciclo é muito parecido com o ciclo da elefantíase, tá bom, pessoal? Então essas foram as principais verminoses que eu separei para vocês, provocadas por nematelmintos. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!